Começa agora o programa Educare. Apresentação Joézer Chagas. Produção Faculdade FATEC. Educare, um espaço que fala de educação com uma proposta de um mundo bem melhor. Começa agora o programa Educare, um programa que fala de educação com uma proposta de fazer o mundo bem melhor. Uma produção da Faculdade FATEC, aqui do estado do Amapá, município de Macapá. Precisamente neste lugar belíssimo, que é a Fortaleza de São José de Macapá, considerado já a 7ª maravilha do Brasil. Completou 233 anos, mas não é sobre esse lugar que eu quero falar hoje. Eu quero dar o espaço para falar dos 127 anos de abolição da escravidão. E eu convidei o Tiago Câmara, que também é apresentador de televisão em Manaus, para nos acompanhar. Muito obrigado pelo convite. 127 anos de muita luta para que hoje viéssemos dar essa relevância a um tema tão especial. Com certeza, marcou a nossa nação, marca até hoje, eu acredito, a conscientização, e são milhares de índios e milhões de negros que foram mortos. E é realmente essas informações a partir de várias lentes que eu quero convidar você para sentar com a gente, porque eu trouxe para você 4 pessoas bem interessantes que vão falar sobre o tema. Um jurista, também temos um teólogo, temos um historiador e também um Relações Internacionais, que vai ser o Weber Costa, que veio do Congo, que está tendo um trabalho desenvolvido pela ONU naquela região e vai falar com a gente muito sobre essa questão da escravidão. E eu quero convidar você, o Elka Nabor, para este programa. Acompanhe conosco. É isso aí, vem com a gente. Sofrendo de mal de amor, vento que vaga no horizonte, traz a chuva que o sol precisa se molhar. Quando um menino pequeno segura na minha mão, faz tanto tempo eu não te vejo, e meu desejo só consumiu meu coração. O programa Educare está fazendo uma cobertura muito especial, falando sobre os 127 anos de abolição da escravidão. E temos aqui uma pessoa muito especial para todos nós, o Dr. Heraldo Costa, que na verdade é juiz de direito da comarca de Tartarugalzinho. O senhor fala que é o coração do Amapá. Qual o motivo de o senhor falar isso? Porque é a comarca que todo mundo, obrigatoriamente, quando vai ou quando volta do norte do Amapá, tem que passar por lá. Tem que passar por lá. O senhor é filho daqui da terra mesmo? Eu sou afuaense. O senhor é afuaense? Em 1968, a minha família migrou, né? Como tantos que migraram para o Amapá, minha família migrou. Os Nascimentos e os Costas migraram para o Amapá. E o meu pai e minha mãe já tinham 3 filhos, eu sou o terceiro. Minha mãe só quarentou, né? E veio numa canoa vela para Macapá. Desembarcamos aqui do lado da Fortaleza, né? E a saga da minha família começou aqui. Lembremos que ao lado da Fortaleza aqui não existia ainda o Banco do Brasil, era só um igarapé e os barcos encostavam aí. Toca da Fortaleza. Então, de lá para cá, de 68, minha família então começou essa saga aqui em Macapá. E graças a Deus, Deus nos abençoou, né, e temos hoje uma família aí numerosa. E você entrou para a área do direito, começou a estudar, a sua formação foi por aqui, tudo aconteceu no estado do Amapá para você chegar hoje na carreira que chegou de juiz de direito?
Joás, eu digo que eu sou um dos mais improváveis juízes do Amapá. Porque, nascido no Afuá, criado em Macapá, tendo estudado somente em escola pública, né? O ensino fundamental na Escola Roraima, no Buritizal, o segundo grau, que hoje é o ensino médio, no CCA, e a faculdade na Federal, dificilmente alguém com esse perfil chega, né, a juiz, é um percentual muito pequeno. E eu consegui chegar, né? Como muitos juízes do Brasil que vieram da classe pobre, eu consegui chegar. Então, para mim, assim, é uma grande honra quando os colegas me convidavam: Heraldo, vamos fazer concurso em outro estado? Eu digo, não, eu não vou, porque mesmo que eu passe, eu não vou ter condições de ir. Eu não quero ir, eu quero ser juiz no meu estado, né? E Deus me agraciou com essa oportunidade de há 12 anos já ser juiz no estado do Amapá. Levando em relação ao contexto que nós estamos a discutir dos 127 anos de abolição da escravidão, o senhor se intitula pardo, negro ou branco? Eu me intitulo afrodescendente. Afrodescendente. Você estava me falando um pouco a respeito de que nessa carreira da magistratura é bem menor você se intitular afrodescendente do que numa carreira legislativa. A gente estava conversando sobre isso. É verdade. Para você ter uma ideia, na carreira da magistratura, 14% se intitulam pardos, 1,4% se intitulam negros. Então nós temos aí afrodescendentes declarados na magistratura, 15,4%. Já no legislativo, já de cara, 9% se intitulam negros e quase 30% se intitulam pardos. Então, nós temos aí mais de 40% que se intitulam afrodescendentes. Isso quer dizer, então, que a carreira do legislativo dá mais oportunidade para as pessoas chegarem ao poder do que pela magistratura? Eu digo sempre, Joás, que você tem que ter cuidado quando você fala ou deixa de falar com alguém na rua, na feira, porque o legislativo ele é muito democrático, né? É a casa do povo. Então ali estão representadas todas as classes populares. Então hoje o verdureiro, o jardineiro, né, o vendedor de cachorro-quente amanhã pode ser uma autoridade. Entendo. Né? Então ali está um grande percentual, né, da sociedade que se intitula afrodescendente porque vem das classes sociais mais pobres. Já na magistratura, o percentual é menor porque a carreira ela é construída, né? Pra você ter uma ideia, hoje, para entrar na carreira jurídica, você tem que ter 8 anos de estudo, no mínimo. 5 de faculdade, 3 de OAB. Uhum. Então, ninguém entra de uma hora para outra numa carreira jurídica, né? Então, como a população negra ela foi massacrada, ela foi relegada ao segundo plano em todos os aspectos sociais, políticos, econômicos, educacionais, nós vemos isso hoje no reflexo nas carreiras jurídicas também. E o senhor, como juiz, como vê essa questão das cotas para os afrodescendentes? Uma vez me perguntaram assim, você acha um absurdo a Lei Maria da Penha? Eu disse, acho um absurdo, na mesma proporção que era absurdo a violência, o absurdo da violência contra a mulher. No caso das cotas, eu considero também que alguém pode dizer assim, é um absurdo a questão das cotas. Da mesma forma que foi absurdo a história do negro nessa nação, né? A história de terem relegado ele a uma condição de escravo, a uma condição de coisa, né? As pessoas compravam pessoas como se fossem coisas. E depois da libertação, né, no 13 de maio, os negros continuaram sendo relegados a um segundo plano, educacional, político, social, que naquele momento não foi corrigido e que agora, com a lei de cotas, está sendo corrigido. Tanto que, se você for pegar a última década dos afrodescendentes nas universidades, 2001, 2011, você vai ver que saltou de 10% para 35%. Isso é um dado significativo. Então, as leis de cota, se nós formos reconstruir a parte de o porquê foi criado, isso não é uma maneira, de certa forma, de se arrepender
no sentido do que a sociedade promoveu durante todos esses anos para com esse grupo de pessoas? É como se o Estado estivesse dando a mão palmatória. Deixa eu até te dizer uma coisa importante. Por que o 13? Eu achei fantástico a sua iniciativa de fazer esse programa e comemorar essa data, né, do 13 de maio. Eu vou pegar um pouco o gancho do meu colega que é historiador, né? Por que não se comemora o 13 de maio? É porque quando a Princesa Isabel assina a Lei Áurea, os negros foram colocados na sociedade como pessoas livres, mas sem instrução, sem condições nenhuma de entrar no mercado de trabalho. E naquele momento já se cogitava que o Estado deveria, de alguma forma, ajudar, né, a classe, ajudar os negros a se firmarem na sociedade. Mas o Estado, naquele momento, se mostrou muito preconceituoso, né? Até porque os que estavam na política eram os antigos senhores de escravos. Eles estavam tendo prejuízo, né? Então, o que acontece? Naquele momento, o Estado preferiu subsidiar outros povos para virem ao Brasil, como chineses, japoneses, italianos, do que ajudar os negros que já estavam no Brasil, né? Então, naquele momento histórico já se discutia que o Estado tinha esse dever de ajudar os negros a se firmarem na sociedade, mas não fez. Eu creio que a lei de cotas é como se fosse o Estado dando a mão à palmatória. Não fizemos naquele momento e agora vamos fazer alguma coisa. O Dr. Joaquim Barbosa é um exemplo de que o negro, ele pode chegar a alto escalão do poder. Na sua opinião, existe a possibilidade de haver um melhoramento ainda, mesmo sabendo que existe a lei de cota, para o desenvolvimento dessa classe afrodescendente no Brasil? Eu creio que o espaço ainda é muito grande. Nós vemos que, sem qualquer tipo de olhar preconceituoso, né? Muitas pessoas dizem assim, porque o Estado ele deve ser daltônico, não olhar ninguém. Mas existem classes sociais no Brasil que elas foram, de certa forma, muito prejudicadas com o próprio desenvolvimento econômico do Brasil. Então, eu creio que essa lei ela deve ser algo transitório. Daqui com o tempo, nós não vamos precisar, até porque o negro, intelectualmente, ele não é inferior, né? Ele só não teve as mesmas oportunidades, né, durante o decorrer dos anos, né, e nesses cento e tantos anos aí da abolição, que outras classes tiveram. Na verdade, isso foi uma compra ideológica construída que fez com que as pessoas das demais gerações começassem a entender de que negro não tinha alma, de que negro era inferior. Justamente. Pra você ter uma ideia, até em alguns momentos na história, se você for observar, os relatos, né, da Igreja Católica diz assim, estavam presentes tantas almas, né, que eram as pessoas que participavam da missa e tantas peças. Né? Era a maneira de se fazer a ata. Se fazer a ata, né, daqueles que estavam participando. Então, Josa, complementando a resposta, eu creio que há um caminho muito longo aí. Há um caminho muito longo, porque todos os negros que tiveram a oportunidade, todos os afrodescendentes, eles não deixam a desejar. Né? São bons profissionais, são pessoas aguerridas para fazerem os seus trabalhos. O problema é esse, é chegar lá. Né? Nós vivemos durante muitos anos uma política, né, muito segregacionista com relação até à questão financeira para se acessar as melhores escolas, melhores universidades. E hoje nós vemos isso sendo alcançado também pelos afrodescendentes. E eu creio que já foi um avanço muito grande, mas que ainda pode chegar lá. Se a lei veio para ficar, eu creio que não. Foi para corrigir uma distorção. Por exemplo, a Lei de Maria da Penha, no momento que houver um respeito dos homens para com as mulheres, ela pode deixar de... Pode cair até em desuso a lei, porque não há necessidade de tê-la. A lei de cotas também, de repente daqui com os anos ela pode deixar de ser tão importante, né? Quando houver essa equiparação. Eu falei ainda há pouco,
Em 2001, 10% eram afrodescendentes nas universidades. Hoje já chegamos a 35%. O que você acha como juiz e aquele que analisa a sociedade em movimento, que não para, que ela precisa melhorar para trazer, de certa forma, um novo escrever a partir desse momento a essa classe de pessoas? Eu creio que o nosso olhar como brasileiro, nós somos um dos povos considerados mais alegres do mundo, né? Fato. Outro dia saiu uma pesquisa sobre felicidade, né? E eles mediram felicidade por índice de desenvolvimento humano, né? Em renda per capita. Mas quando eles vão in loco verificar o povo mais festeiro, né? Mais extrovertido, sempre o brasileiro sai na frente. Então, nós vivemos num país continental. Inúmeras diferenças, né? Tanto de sotaque, quanto de trabalho, quanto de desenvolvimento econômico. Eu creio que o olhar que nós devemos ter nesses mais de 120 anos de abolição é de que todos nós somos brasileiros, todos nós somos irmãos e todos nós trabalhamos em vista de levar desenvolvimento a uma pátria. Eu creio que havendo esse olhar, nós vamos conseguir levar o Brasil a uma condição muito melhor. Para finalizarmos a nossa entrevista, se nós pudéssemos colocar diante do Senhor uma multidão de afrodescendentes e o Senhor pudesse discursar em 5 minutos a eles 2 palavras que você iria salientar no seu discurso, que como juiz de direito lhe identificaria e aumentaria ainda mais o seu potencial como aquele que quer ver que a lei venha a ser cumprida? Eu creio que uma das palavras é essa, potencial. Nós observamos que, se você inevitavelmente tem que recorrer à história, muitos dos negros que foram trazidos para o Brasil, né, como Zumbi e tantos outros, eram reis na sua terra. E eles foram levados a uma subjugação. E aqui eles não se conformaram com isso. E aí eles fugiam, eles tiravam, roubavam outros negros para sair daquela condição. E mostraram que eles tinham, mesmo numa situação de subjugação, de escravidão, eles ainda tinham um potencial interior, né? E a segunda palavra é força de vontade. O negro demonstrou durante todo o decorrer da história, mesmo nas mais diversas condições, que ele tinha potencial e tem potencial. E segundo, a força de vontade de vencer. Mesmo não recebendo o apoio num primeiro momento do Estado, mesmo sendo relegado como uma classe menos favorecida, mesmo indo morar nas favelas do Rio de Janeiro, como muitos foram, mas ele mostrou que a força de vontade, a força de vencer era maior do que a subjugação a que ele foi colocado. Nós acabamos de brindar, então, os 127 anos de abolição da escravidão no Brasil. E eu acredito que, a partir disso, essa nova construção que a gente pode fazer juntos, pode mudar mais e mais essa mentalidade que, de certa forma, um dia foi atrofiada em nós e que cometemos cada coisa que nos deixa hoje com vergonha dessa história que não queremos mais que volte. Obrigado, doutor Heraldo, por ter vindo nos dar esse momento de luz. Obrigado a você. Sucesso. Obrigado. Exercícios bem interessantes nos interstícios da palestra do Amamos Falar em Público. Vai estar com a gente, professora? Com certeza, vou bolar uma coisa bem bacana para trabalhar com vocês e descontrair, né? Porque a gente precisa nesse momento de usar a mente. É verdade, e exercitar, saber exercitar o físico, não é, professor? Quanto mais você exercita o corpo, melhor fica a mente. Com certeza, mutua. E é por isso corpo e mente. Corpo e mente. Por isso que os orientais já diziam, mente sã, corpo são. Então, a vice-versa, possivelmente proporciona a mesma coisa. Essa aqui é a minha...
Essa aqui é a minha personal trainer, a minha professora aqui na academia, Amanda, uma profissional de mão cheia. E eu fiz um convite para ela fazer com a gente uns exercícios bem interessantes da palestra do Amamos Falar em Público. Vai lá, vai estar com a gente, professora? Com certeza, vou bolar uma coisa bem bacana para trabalhar com vocês e descontrair, né? Porque a gente precisa nesse momento de usar a vamos lá. Então um abraço a todos vocês, um abraço da professora Amanda aí, direto do Valeu, Master Life. Abraçados. Obrigada. Tchau. Estamos fazendo o encerramento de um momento muito especial que a Faculdade FATEC teve juntamente com toda a equipe organizada pelo pastor Marcos, que não está aqui. Então a gente está fazendo um registro, só que na vinda para esse maravilhoso evento, que foi aqui em Canoas, tive a oportunidade de encontrar com o pastor David Matos. Que surpresa agradável. Poucas vezes você sai de lá da tua igreja para fazer uma visita. O seu pai pregou hoje, por sinal, falando de Pentecostes. Verdade, hoje é dia de Pentecostes. Você morou algum tempo em Jerusalém, não foi? Tem muito próximo essa raiz judaica no teu coração? Isso, morei durante 3 anos em Jerusalém e tive o privilégio de celebrar 3 vezes Pentecostes lá em Jerusalém. Essa questão da celebração de Pentecostes é algo muito profundo e é muito significativo para o povo judeu, não é isso, David? É verdade, ela começou praticamente como uma festa agrícola, mas mesmo já no tempo do Antigo Testamento, ela já era celebrada como o tempo em que a Torá, a lei, foi entregue ao povo lá no pé do Monte Sinai. Para quem não sabe, o pastor David, além de ser pastor em Viamão, também foi missionário e é uma pessoa que gosta de estar em vários lugares quando Deus toca no seu coração. Já me disse que não gosta muito de viajar, que não é teu forte, mas gosta muito de levar o evangelho. Muitas experiências por trás disso. Tu estava me falando uma experiência muito interessante na Ucrânia. Na Ucrânia eu tive o prazer de encontrar verdadeiros heróis da fé, homens de Deus, como eu te comentei, um que esteve durante 14 anos preso, ele cumpriu 7 anos de pena por ter pregado, saiu da cadeia e foi pregar de novo. E por isso prenderam ele, ele cumpriu mais 7 anos, ao todo 14 anos de prisão. Também conheci lá um irmão que contrabandeava papel para a confecção de armas cristãs no subterrâneo. É um testemunho maravilhoso, poderoso mesmo daquilo que eles fizeram durante os anos da perseguição pelo comunismo lá. Fora o que já aconteceu com você em Jerusalém, nos Estados Unidos, mas algo bem interessante que faz pouco tempo foi no Japão, né? Foi no Japão eu estava lá, estava com meu pai, estávamos lá, e junto com o pastor Brian, da Escola de Cristo, estávamos lá fazendo um trabalho, e aconteceu aquele grande terremoto que gerou tsunami e um acidente nuclear. Inclusive a nossa volta foi prorrogada uns 3 dias, porque nenhuma companhia aérea estava querendo voar para o Japão naquele momento. Olha, isso e muito mais o pastor David estará nos dando o privilégio de termos como testemunho nesse momento que vai ser bem especial agora, no mês de junho, no estado do Amapá, que vai ser a cruzada onde estará presente o pastor Harold Maxey, de St. Louis, no Missouri. É um homem que já pregou em mais de 20 nações, vai estar com vocês lá e eu vou estar lá junto para interpretar, estar dessa vez lá cooperando com vocês. Você falou que interpretar é uma questão muito desgastante também, né, pastor? É extremamente desgastante. Eu sempre digo que o intérprete faz o trabalho do pregador e mais o dele. O pagamento tinha que ser dobrado. Bom, e será, porque quem vai pagá-lo nem sou eu, é aquele que é o dono do ouro e da prata, que é o nosso Deus. Vai ser tremendo. Amém. Então faça uma convocação para os nossos amados irmãos em Macapá. Eu convido vocês a estarem conosco nesse grande evento que vamos estar lá, juntamente com o pastor Joézer, o pastor Ézer Belo. Vai ser, sem dúvida, dias de muita bênção espiritual, dias de receber da parte de Deus para a sua vida. Venha estar conosco, vai ser uma bênção. Espero ver todos vocês lá.
Quem é o pregador, na tua opinião, pastor Levi? No sentido ministerial, quem ele é? O que ele significa para você, esse grande pregador que estará na nossa cruzada internacional ali no estado do Amapá, agora em julho? Pastor Harold. O Harold. Pastor Harold é um homem cativante, um homem simples, um homem que está dirigindo uma igreja maravilhosa nos Estados Unidos, em St. Louis, no Missouri. Um homem pentecostal. Hoje é o dia de Pentecostes. Ele é um homem pentecostal. Foi pianista do Jimmy Swaggart e é um grande músico, um grande cantor, mas acima de tudo um grande pastor. Vai estar transmitindo mensagens não apenas teóricas, mas mensagens do seu próprio coração, do coração de Deus lá. Não tem a menor dúvida que vai ser de grande bênção. Pastor, nós queremos agradecer no nome da Assembleia de Deus e Igreja do Avivamento e que cada dia mais seja acrescentado na sua vida unção, graça, verdade e que via mão seja realmente cheia do poder de Deus através do seu trabalho pastoral. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Olá, gente! Tudo bem com você? Espero que sim. Chegou aqui nesse exato momento, são 15 para as 8 da noite. Eu estou em frente a um dos locais mais famosos de Gramado, no Festival de Cinema de Gramado, onde acontece tudo sobre os principais atores e também a vinda de alguns diretores internacionais aqui em Gramado para prestigiar o desenvolvimento tecnológico e também de desenvolvimento até mesmo de percepção e desenvoltura técnica de muitos habilidosos atores e atrizes globais e, por que não dizer, brasileiros que nós temos. Mas eu quero te convidar para você vir comigo, porque Gramado é um lugar muito especial para dar um recado para você que está fazendo o Amamos Falar em Público. Você sabia que aqui em Gramados nós temos o lugar que é cultivado o morango, mas chegou um momento que o morango ele deixou de ser cultivado. Por quê? Porque começou a ter muitas bactérias aqui em Gramado, principalmente na terra quando era cultivado. Aí o que acontece? O pessoal disse assim, ó, vamos reinventar, nós vamos começar a fazer morangos hidropônicos. Ou seja, o morango ele é cultivado em cima da água e a raiz fica na água e todos os nutrientes são sugados pelo caule de onde? Do morango. Ou seja, o que eles fizeram? Eles reinventaram a história de continuar com essa cultura de fazer morangos aqui em Gramados. Sabe o que eu quero falar para você através dessa analogia? É que a comunicação é a mesma coisa. Você tem que reinventar a comunicação dependendo do tempo em que você está. O tempo, ele é muito importante para todos nós. O tempo, ele é que decide como você vai fazer comunicação. Fazer comunicação antes do WhatsApp era uma coisa, fazer comunicação antes do Facebook era uma coisa. E assim eu quero falar de comunicação com você no dia 3 e 4 de julho, onde a gente vai estar falando sobre muitas questões importantes de como você vai atingir o seu alvo a partir da comunicação. Como vai? Bom, sucesso a todos vocês, um abraço muito grande e espero que a partir desse momento todos vocês entendam que comunicar é uma das coisas mais belas do mundo, porque atingir o seu alvo do que quer dizer, isso é muito importante para qualquer um que quer falar, dizer e comunicar. Um abraço de Gramado a todos vocês. Tchau, gente! Este é o programa Educare, que não pode de maneira nenhuma estar distante de realidades, em especial do que acontece no estado do Amapá, quando se fala num tema tão atrativo como esse. Por exemplo, o tema que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Educação, que é um planejamento de 2015, é chamado Educando no Presente, Planejando o Futuro. Professora Conceição Medeiros, muito obrigado por você estar nos cedendo a palavra. É um prazer estar aqui informando a sociedade amapaense que é um momento histórico que os educadores e a sociedade civil organizada, com seus delegados, estão aqui na terceira conferência da educação, aprovando
um instrumento legal que é o Plano Estadual de Educação, que pela primeira vez ele será lei. E nós, através desse plano, está expresso o sonho da população amapaense. É muito interessante que eu percebi que, embora estão aqui para aprovarem, mas antes da aprovação teve um envolvimento por vários colóquios desenvolvidos, né? A dinâmica, a metodologia utilizada nesses 3 dias de encontro foi possibilitar o que foi construído em 2014, principalmente, na escuta de vários movimentos sociais, várias instituições e vários segmentos da sociedade que se transformaram num documento preliminar e que os colóquios possibilitou aos delegados conhecer o pensamento desse 1 ano de estudo para que sugerisse novamente, ratificasse ou retificasse o que não representa a sociedade, porque hoje é a discussão com os delegados e esses delegados representam vários segmentos. E nesse momento, ao final dessa noite, eu acho que hoje à noite nós vamos ir até a madrugada, porque vamos discutir metas e estratégias e só sairemos daqui após a aprovação. Então, nesse sentido, que eu vejo que os colóquios facilitou a todos o conhecimento de que foi pensado em 1 ano nessas discussões que a Secretaria de Educação possibilitou à sociedade amapaense. E quando a gente fala dos colóquios, praticamente foi o que aconteceu ontem na Escola Graziela Reis de Souza. Foram os temas divididos e esses temas foram socializados por pessoas que tinham interesse por aquele assunto e colaboravam na estrutura de uma redefinição de uma minuta que já tinha sido construída. Mas aconteceu antes de ontem, também no Teatro das Bacabeiras, o grande conclave, o início, a abertura. Qual foi a ideia e a percepção que a senhora teve a partir daquele momento, da abertura? Nós nos sentimos muito felizes pela participação, né, dentro desse primeiro momento, que foi a abertura, e onde nós tivemos a honra de ter a palestra do governador, que também o Estado está vivendo a construção do PPA, e no PPA eles localizam o eixo econômico como vital para o desenvolvimento do Estado. Porém, vamos deixar, né, doutora, o que é PPA para nós entendermos melhor. Né, é o plano, né, de governo, onde o governador, a sociedade, ou os técnicos do governo apresentam para a sociedade tudo que o Estado precisa para se desenvolver economicamente, alinhado com vários eixos. Um deles é a educação. Qual é o papel da educação para o desenvolvimento econômico que gerará a inclusão da sociedade, da população, num processo de empregabilidade ou de formação técnica. Então, a educação é o forte do projeto econômico do Estado. Hoje nós precisamos sair da política de ser só servidor público. Então, o ensino médio deve direcionar os nossos alunos a ser empreendedores, a buscar nas várias vertentes da economia a sua identidade. E conhecendo do Oiapoque, a Vitória do Jari, qual a vocação econômica. Conhecendo a vocação econômica, eu vou delinear cursos que os jovens possam abraçar e responder o processo econômico. Inclusive, o governo federal está muito interessado de continuar desenvolvendo os cursos de nível e caráter profissional, chamado de educação profissional. E isso também o governo do Estado vem abraçando e acreditando também nessa mesma perspectiva federal, não? Acreditamos que pela educação profissional, que não vamos só preparar o aluno para o mercado, mas entendemos que preparamos o homem para a sociedade. Que é o sistema integral que se fala. É a formação integral. Nós lutamos pela uma escola de tempo integral, mas não só. Nós queremos a formação integral, onde formamos o homem e mulheres, cidadãs e cidadãos, mas também que ele está preparado
para a sua sobrevivência, para a sua estabilidade no marco social. Sim, sim. Né? Essa estrutura ética, essa estrutura moral, essa estrutura de você se comportar diante do novo e trabalhar em equipe. Né? Saber dividir, superar o egoísmo, o individualismo, entrar na proposta de colaboração permanente. Hoje, qualquer empresa exige que o homem consiga se situar em equipe, pense junto, nunca só. Então a educação tem esse norte. E a proposta do governo do Estado e da Secretaria é exatamente situar onde queremos chegar. É por isso então que vocês também fizeram convites para as instituições de ensino superior privadas participarem também do projeto? Sim, a própria Constituição garante, né, a educação no campo privado, que só o governo historicamente não dá conta. E a importância enorme de que as instituições de nível superior, que o que formam reflete na educação básica, tem que saber o que o Estado pensa para a educação básica, para poder também reestruturar o seu currículo, reestruturar os seus cursos, oferecer cursos que respondam à ansiedade da juventude e respondam às necessidades do campo econômico também do Estado. Porque o que a gente vive hoje no Estado? Vive que qualquer empresa que se instale no Amapá, os nossos jovens não são absorvidos. Vem da onde? Vem de todo o Brasil. Com amplo direito de ir e vir, qualquer empresa traz os técnicos melhores preparados. Acho que a palavra-chave é o preparo. Se as pessoas que... A preparação, a qualificação, a competência que se gera. Então, essa é a estrutura que a Secretaria de Educação, então, quer colocar à disposição dos macapaenses e de qualquer pessoa que queira se inserir dentro desse processo, não é verdade? Com certeza. A liberdade, a autonomia de qualquer cidadão amapaense buscar a sua qualificação profissional, a sua formação. A família tem o direito de optar. Porém, a escola pública, neste governo e até a década de 30 nós queremos, até o 2030, quero corrigir, 2030 nós estamos fazendo um plano que é com a perspectiva de a gente chegar até 2030 com uma nova estrutura, com uma nova forma de pensar, com o olhar empreendedor, com o ensino médio e a educação profissional revisitada no seu currículo, nas suas diretrizes, para responder às necessidades do sujeito e do mercado. Eu acho que se contextualizar hoje é uma das palavras mais certas para que se aconteça qualquer tipo de projeto elaborado por qualquer tipo de empresa ou qualquer tipo de situação dentro da sociedade. É o diagnóstico situacional que nós apresentaremos no plano estadual, na questão de acesso, de matrícula, de reprovação, de abandono, de perspectiva de crescimento da demanda escolar, que vai nos exigir uma infraestrutura ampliada para que nenhuma criança, nenhum jovem fique fora da escola. O plano vai refletir o real diagnóstico situacional que fizemos, né? Tanto no plano pela Secretaria de Planejamento, que está nos dando esse suporte, como a nossa própria pesquisa feita junto ao IBGE e junto ao Censo Escolar. Então esses dados que nos impulsionaram a traçar as metas que estarão expressas no plano estadual. Professora Conceição, a LDB já deixa claro sobre a participação um dos conteúdos que formam o caráter e participa na formação ética do ser humano, que é a questão do ensino religioso. Hoje, como a Secretaria de Educação do Estado está vendo esta disciplina a ser dissolvida nas escolas públicas estaduais? Nós entendemos que é fundamental para a formação integral do homem, né? Que não é a Igreja Católica ou evangélica dominando, mas é a discussão da formação
de um homem que tem um Deus. E esse Deus, ele é discutido em vários matizes religiosos. E que esse homem se reflita e que crie valores, identifique seus valores. Acreditamos, primeiro, pelo preceito legal, constitucional e legal, né? Nós temos que cumprir, mas independente de só a parte legal, nós acreditamos na importância dessa formação, para que nós tenhamos homens e mulheres que sejam mais humanos. A humanização do ser humano, que parece uma contradição, que hoje a violência está aí, o desrespeito está aí, a gente vê ataque absurdo por dentro das escolas, jovens se agredindo, e a gente percebe que está faltando na família a estruturação dessa formação, que de repente essa formação vinha da família, hoje a escola está assumindo. Porém, a nossa orientação é que a família venha para dentro da escola discutir esses valores. A escola sozinha não dá conta. Sem a família dentro da escola, a orientação da gestão é que a escola fique aberta de segunda a segunda para a sociedade. Professora Conceição, para nós encerrarmos a nossa entrevista, eu gostaria muito de fazer uma pergunta já de cunho pessoal. Quando você começa a desenvolver todos esses trabalhos que não são fáceis de ser desenvolvidos porque você está lidando com pessoas, diz um adágio popular que cada cabeça uma sentença, você sempre foca num objetivo. E quando as forças estão se esgotando, aonde você recorre para você se reabastecer novamente e fazer com que você atinja a sua meta? Eu tenho muita fé. Eu tenho um Deus. Eu seguro na mão dele e vou. Tem momentos que eu estou, como ser humano, realmente desistindo. Porque a gente chega até a se iludir dizendo que as pessoas poderiam compreender melhor o outro. Mas se elas não têm essa visão, eu é que tenho que ter. E às vezes a gente fica abalada. Mas eu me recupero, me reconstruo a cada momento que eu acredito no meu Deus, que Ele, com certeza, se eu estou nessa missão é porque Ele me permitiu. Para mim é uma missão como ser humano. Eu tenho 43 anos de serviço público, dedicando à educação pública. Eu tenho muita fé, tenho muita esperança que a educação pública no nosso estado pode ser uma referência a nível da Amazônia, pode ser uma referência a nível nacional. Nós não podemos nos conformar com o IDEB que temos hoje. Nós temos que nos indignar com o IDEB que o Amapá apresenta a nível nacional. E é essa convocação que eu faço aos educadores, aos pais. Abracem a educação dos seus filhos, ou dos nossos alunos, e vamos libertar esses jovens. Vamos oportunizar que eles tenham autonomia, que eles sejam livres, que eles sejam realmente um cidadão e uma cidadã de bem. A Faculdade FATEC se coloca à disposição e que esses intentos que você acaba de dizer de forma emocionante seja contagiante a todos que vão escutar, em especial a todos nós que estamos querendo com que o Amapá atinja esses objetivos tão quanto você. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço o espaço e a Secretaria Estadual de Educação está aberta a qualquer diálogo com a FATEC. Não esqueça, educando no presente, mas planejando o futuro. Um abraço a todos. Tchau. Com 127 anos para comemorar da abolição da escravidão, não tinha como ser diferente.
Hoje eu estou recebendo aqui 4 pessoas em 4 categorias de trabalho profissional bem distinto. Do meu lado direito, o professor Moisés Prazeres, que não é do prazer, mas é Moisés Prazeres. O Moisés ele está fazendo o doutorado dele, inclusive na Itália. O Weber Costa, que por sinal nós tivemos muita sorte de recebê-lo aqui, está fazendo uma missão no Congo através da ONU, desenvolvendo um trabalho belíssimo, mas já teve a oportunidade também de estar no Haiti e também no Timor-Leste, desenvolvendo outras atividades. Já já a gente fala com ele. Aqui do meu lado esquerdo está o Dr. Heraldo Costa, que é juiz de direito ali da comarca de Tartarugalzinho, onde ele diz que é o coração do Amapá. E na minha frente também aqui, já ao lado direito do Dr. Heraldo Costa, está o professor Guaraci Pastana, que é historiador, além também de ser teólogo. Mas em vista deste programa estar querendo desenvolver o tema 127 anos de abolição da escravidão e que todos fiquem alocados dentro do seu eixo de trabalho principal, evidente que a gente vai ter aquele bate-bola, aquele ping-pong de qual é a curiosidade que você tem a respeito do trabalho que ele desenvolve dentro desse eixo, ou seja, dentro desse contexto. Então nós vamos começar de uma forma bem democrática. Quem quer ser o primeiro? O mais novo. O mais novo. Queria perguntar para o Weber. Já que ele está no trabalho no Congo, como é que você já sentiu, assim, como eles veem essa questão de famílias terem sido trazidas para o Brasil, e hoje muitas delas estarem no topo, né, das classes política, jurídica, no Brasil, tendo essa descendência de lá do Congo e de outras partes da África? Essa é uma pergunta muito pertinente e é até meio curioso falar sobre isso, porque no Congo em si, as pessoas acabam não tendo muito essa noção, mas quando se viaja ali para Angola, para Gana, essa realidade é muito mais presente. Existem, por exemplo, cidades em Gana que eu nunca imaginei que falam português. É uma comunidade que chama Tabon. E o motivo pelo qual eles são Tabon é porque quando eles voltaram do Brasil, depois da abolição da escravidão, e voltaram para Accra, eles não falavam mais a língua local. E eles chegavam um com o outro, e aí, como é que você tá? Tá bom. E ficou Tá bom. Então, para eles chega a ser até algo muito... É uma honra, né, ter essa descendência, ou seja, participar do processo de colonização do Brasil. Mas o fato é que existe ainda uma certa distância. Acho que com o governo Lula essa distância ela diminuiu um pouco, porque o Lula ele acabou criando várias embaixadas pelo continente africano. Essas embaixadas promoveram a cultura, né, afro-brasileira e essa troca, no caso de Gana, sobretudo, com a comunidade Tabon. E é muito curioso saber, né, que nós somos africanos, né, e essa relação ela é muito saudável, assim, existe não só no Congo, mas aí eu já aproveito para aumentar um pouco a minha fala, de que o Brasil em si, o povo brasileiro em si, ele é muito bem visto. Não teve um lugar onde eu servi como funcionário da ONU ou pelo qual eu passei, fiz o turismo em lugares não tão convencionais em que eu não fui muito bem aceito pelo fato de ser brasileiro, né? Então acho que isso aí é uma prerrogativa muito interessante do nosso sangue, da nossa nacionalidade, né? Ok. E você? Quem escolhe para fazer uma pergunta curiosa? Eu escolho o Moisés para fazer a pergunta. Sério? Moisés é o cabeça aqui. Moisés, você como amapaense, né, da Gema, e que também ganhou o mundo, a questão da escravidão em si, como você vê a igreja, o papel da igreja apesar de a gente estar falando da abolição da escravidão, você conhece tão bem quanto eu, que a escravidão ainda é uma triste realidade. O que a igreja pode fazer na luta contra o trabalho forçado? Justamente a igreja, o cristianismo em geral, ele deve ser um cristianismo que promova a dignidade da pessoa humana, o bem, a dignidade, a paz. E as iniciativas de diálogo, de ecumenismo, de diálogo interreligioso, são movimentos religiosos em busca dessa paz tão sonhada. As escravidões, elas são diversas.
muitas escravidões de dignidade, de direitos, e elas precisam ser substituídas, ou não, melhor, superadas por uma mentalidade nova, que é uma mentalidade de paz. Porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho da paz, da caridade, do amor ao próximo, da dedicação pelo outro. E o papel da igreja, se ela se subtrai do seu papel de anunciar Jesus Cristo, da teologia, a própria teologia cristã, desse anúncio da boa notícia do Evangelho, mas ela é dicotômica ao não libertar o ser humano de forma integral, corpo, alma, mente, psique, todas as dimensões da pessoa humana, ela não está cumprindo a sua função. Penso que os novos debates teológicos, o novo fazer teológico, religioso e eclesiástico precisa ser pela dignidade e promoção do ser humano. Moisés Prazeres, teólogo. Quem você escolhe para fazer uma pergunta? Doutor Heraldo Costa. Doutor Heraldo Costa. Eu queria justamente que o senhor nos considerasse, falasse sobre essa questão do racismo, já que nós estamos falando de 127 anos de abolição de escravatura no Brasil, essa relação com o racismo, o povo brasileiro sendo diverso, sendo plural, legalmente falando, como superar, quais são as estratégias para superar o preconceito racial, o racismo no Brasil? Infelizmente, a gente tem que conviver no Brasil com essa realidade, essa triste realidade, que é do racismo. Nós vemos isso aí muito combatido nos estádios, né, através do esporte. E nós temos leis, né, que punem severamente a questão do racismo. E, infelizmente, eu digo porque no Brasil nós vivemos um plural de raças, né, de etnias e tudo mais, e isso não deveria ocorrer. Então, neste momento, como a situação em alguns momentos se torna absurda também teve que ser a lei para punir fatos e atos dessa natureza. Então, era algo que no Brasil a gente nem deveria passar, porque a gente brinca que todos nós temos um pé na senzala. Todos nós temos o outro pé na tribo, né? Então, nós, se formos analisar o nosso DNA, todos nós temos assim, uma mistura de raça. Mas, infelizmente, o racismo está aí. Então, eu creio que perpassa por cada um de nós. No momento que a gente observar que, de alguma forma, nós estamos excluindo alguém, né, pela sua condição social, né, pela sua cor de pele, eu creio que cada um de nós deve ser o censor de si mesmo, né, de não permitir que haja qualquer diferenciação ou privilégio ou menosprezo em razão da pessoa ter a cor da pele daquele jeito ou daquele outro, né? Então, eu creio que passa por cada um de nós, porque as leis estão aí para punir severamente essa questão. Eu sei que ficaria muito fácil você fazer uma pergunta para si mesmo, mas como não existe juiz para si mesmo, né, doutor Heraldo Costa? Nós queríamos saber quem tem uma curiosidade para perguntar dentro da área do professor Guaraci Pastana. Certo. Guara, você que é historiador, poderia nos apresentar essa herança cultural, histórica, que tem para a constituição do próprio Amapá? Qual foi essa contribuição que os negros deram, negros e índios, para a construção da identidade cultural, geográfica, também arquitetônica da cidade de Macapá? A cidade de Macapá, quando ela surge, dentro desse contexto, a gente está discutindo uma Macapá do século XVIII, mas a Macapá do XVII você já tem aqui uma constituição de vila, de povoado antes disso, perdão, a vila no século XVIII. Então, o que a história vê hoje, e a gente sempre vem discutindo isso, a nova historiografia brasileira a partir da década de 80, nós estamos desconstruindo aquela história tradicional em que o índio, o negro, apenas contribuíram com alguma coisa para a formação da sociedade brasileira. O índio contribuiu com o costume de tomar 3 vezes banho ao dia. O português não tomava banho 3 vezes ao dia. Ele aprende com o índio contribuiu com a farinha, o negro contribuiu com a questão da capoeira, de uma dança. Hoje a história não vê assim. A história vê que o brasileiro ele é resultado não só dessas 3 etnias, ele é resultado também da presença árabe aqui. Nós temos a presença judaica no Brasil ainda no século XVIII. E o que a gente
percebe é que Macapá, a própria Amazônia como um todo, ela vai se constituir dessas 3 etnias que vão construir. Nós não dizemos mais hoje, pelo menos os historiadores mais envolvidos no estudo da cultura brasileira, nós não falamos em contribuição mais. Uma pitadazinha aqui da etnia africana, uma pitada da etnia indígena, mas sim de que índios, negros e portugueses construíram o Brasil, construíram a Amazônia, construíram o Amapá. O Amapá hoje é dados de que 60% da nossa população é negra, ou como nós dizemos hoje, afro-brasileira. Agora, a questão da identidade desse povo é que também está em construção. Quando é que eu me identifico como afro-brasileiro? Quando é que eu me identifico como macapaense, que é fruto de todo um processo de ocupação, e esse ambiente aqui é a representação dessa ocupação do europeu nessa região, e como é que eu me vejo nesse contexto? Então, é aquilo que o Dr. Heraldo colocou. Eu tenho um pé na senzala, eu tenho um pé na tribo, eu tenho uma influência portuguesa. Então as famílias, quando se constitui no sentido católico, no sentido português, mas as relações dessas famílias vêm do índio, vêm do africano, a forma que eu sento à mesa, o homem na cabeceira, a esposa na outra cabeceira, o filho mais velho à esquerda, a filha mais velha à direita, o segundo filho é padre, a segunda filha é freira, o terceiro filho é médico, porque o primeiro vai ser advogado, a outra filha é enfermeira. Essa constituição de família é portuguesa, é patriarcal. Mas quando eu vou castigar o meu filho por alguma coisa que ele fez, aí entra a questão do senhor, que hoje eu estava até colocando, quando o senhor colocava o seu filho de joelho no milho, é um castigo que era imputado ao escravo. Quando o filho corre descalço e toma banho no rio, é uma influência do indígena. Nesse contexto, nós todos somos resultados desse processo de miscigenação, de construção de uma cultura que hoje nós temos a coragem de afirmar, de chamá-la de cultura brasileira. Diante disso, ficam meus agradecimentos desde já por estarem aqui. Mas não poderia terminar esse programa sem perguntar para vocês, numa palavra, o que o Heraldo, o que o Guaraci, o que o Weber, o que o Moisés gostaria de se tornar quando, se por um acaso nós viéssemos fazer nesse mesmo lugar uma alusão novamente aos 128 anos de abolição do negro no Brasil ou da escravidão, porque lembra muito negra a escravidão, mas lembrando que os índios também estavam envolvidos nisso. Numa só palavra, o que você gostaria de se modificar daqui a um ano? Heraldo. Dizendo uma palavra é meio complicado, mas eu creio que a minha palavra para este momento seria a aceitação. Aceitação? Porque muitas vezes não é próprio do ser humano aceitar muitas coisas. É um processo de, como diz o nosso historiador, de construção. De construção, claro. Numa palavra, como você quer se ver daqui um ano, 128 anos, quando a gente começar, sei lá, a gente pode vir aqui e falar novamente do mesmo assunto? Igualdade. Igualdade. Uma palavra tão bonita e uma palavra que, como eu sempre tenho colocado nas minhas palestras, está em construção também. Eu me senti igual ao Weber, eu me senti igual ao Moisés, eu me senti igual ao Heraldo nas oportunidades, igual no sentido de vida, igual no acesso ao direito, igual na oportunidade de ter o meu emprego, a minha casa, de ter a minha segurança. Igualdade. Igualdade. Ele quase que roubou a palavra que eu ia falar. Sério? Eu tive que reinventar aqui. Mas eu deixei pra ti. Deixou a bola e eu falo união. União. Eu gostaria de me sentir mais unido com o todo, sabe? Na linha de raciocínio dele. Mais próximo do meu vizinho, mais próximo, mais parcimônio. E eu traduzo isso como união. À medida que eu estou mais unido com o todo, eu acabo ocupando o papel que eu tenho que ocupar de uma maneira com mais preponderância, né? Legal. E você? O respeito à diversidade. Não percebendo no outro um rival, um diferente a mim que precisa ser respeitado.
Esse é o desejo que eu tenho primeiro enquanto pessoa, de construir em mim esse respeito à diversidade e aquilo que eu desejo para as próximas gerações, para os próximos anos, que nós aprendamos a respeitar o outro, não tentando torná-lo um outro eu. Ele é outro e ele precisa ser respeitado na diversidade dele. Por aqui ficamos. Quero agradecer muito a você, telespectador, que ficou conosco aqui no programa Educare. Esperamos voltar a qualquer momento com novas notícias, informações que vão contribuir para você se tornar bem melhor. Afinal de contas, este é o Educare, um programa que fala de educação com uma proposta de fazer o mundo bem melhor. Até a próxima. Tchau! Valeu, né, gente? Valeu. Tchau. Muito obrigado.